Ei, ei, galera! Hoje eu trouxe uma história de amor de tirar o fôlego, daquelas que fazem o coração bater mais forte. Já comenta aí de qual cidade você está assistindo. Vamos nessa! O plantão de 12 horas finalmente tinha acabado, e Elelaner sentia como se o corpo inteiro fosse feito de massa mole, toda dolorida. Ela prendeu o cabelo num coque bagunçado, se olhando no retrovisor do carro. Olheiras profundas, parecendo um panda, cabelo espetado para todo lado, jaleco branco manchado de café e uma faixa vermelha de ketchup do almoço, que podia ter sido às 3 da tarde ou às 3 da manhã, ela já nem sabia mais. Depois de um turno desses, o tempo simplesmente parava de fazer sentido. Tudo o que ela queria era chegar em casa, abraçar o travesseiro e dormir como se não houvesse amanhã. Mas o estômago roncando lembrava que antes disso, provavelmente ia devorar o pote de sorvete na geladeira e desmaiar no sofá. O velho Honda resmungava enquanto subia a ponte deserta. A cidade dormia naquele horário impossível. Elelaner ligou o rádio, torcendo por um jazz suave. Mas o que veio foi a voz estrondosa do locutor anunciando pizza. Compre uma, leve outra, entrega até às 2 da manhã. Ótimo, agora tô exausta e morrendo de fome, resmungou, tamborilando os dedos no volante. Foi então que ela viu um sedã preto brilhando, parado torto bem no meio da ponte. Pisca-alerta piscando como um pedido de socorro na escuridão. Elelaner franziu a testa. Carro de luxo, motor apagado no meio da ponte nesse horário maldito. Ela clicou a língua. Por favor, que não sejam zumbis. Não tenho mais cafeína para isso. Mesmo reclamando, o instinto falou mais alto. Ela diminuiu a velocidade e encostou. O sedã parecia ter saído de um comercial, reluzente. Ela bateu no vidro. Nada. Se abaixou, o coração apertou. Um homem de terno escuro estava desmaiado sobre o volante. Ah, não. Ela tentou a maçaneta, trancado. Claro, carro chique, problema chique. Soltou o ar com força, correu até o Honda, abriu o porta-malas e pegou um martelinho de emergência laranja. Médica de emergência nunca sai sem uns brinquedinhos salva-vidas. Desculpa, senhor elegante, sussurrou. Não tenho tempo para bater educadamente. Mirou no canto do vidro traseiro e bateu. Crash! O vidro explodiu numa chuva de cacos brilhantes caindo no asfalto como fogos de artifício à meia-noite. Elelaner enfiou a mão. Destravou a porta por dentro. Ela se jogou meio para dentro do carro, checando o pulso dele. Ainda batia, mas fraco. Pele pálida, testa suada. Exaustão. Pressão despencando, provavelmente. Nem pense em morrer no meu sapato novo, murmurou, puxando ele de volta para o banco. Acabei de lavar. Pegou um pano, molhou com água fria, pressionou na testa dele, depois vasculhou o kit de primeiros socorros. Abriu um tubinho de glicose, encostou nos lábios dele. Vamos lá, prova um pouco de açúcar. Juro que é melhor que café de hospital. Um gemido fraco escapou. Elelaner se aproximou. Isso, tá ouvindo? Você só desmaiou de cansaço. Já chamei o resgate. Se for desmaiar de novo, espera eles chegarem, combinado? As pálpebras dele tremeram. Cílios longos estremeceram. O olhar dele estava turvo, perdido, mas a voz dela conseguiu atravessar a névoa, como um fio tênue puxando-o de volta do abismo. Elelanar acendeu uma pequena lanterna, iluminando os olhos dele. Isso bem melhor. Você está voltando. Respira fundo, devagar. Se desmaiar de novo, não venha reclamar quando eu te arrastar para o pronto-socorro e deixar uma enfermeira novata treinar em você. O canto da boca dele se mexeu, talvez por reflexo, talvez fosse um sorriso fantasma. Ela não sabia dizer. Sirenes cortaram o silêncio ao longe, ficando cada vez mais próximas, pintando a ponte de vermelho e azul. Eleanor acenou rapidamente, explicando tudo o que sabia. Os paramédicos o transferiram para a maca, fazendo seus próprios exames. Enquanto preparavam tudo para levá-lo, Eleanor se afastou, limpando as mãos, já pensando na sua cama e no sorvete esperando em casa. O dever dela estava cumprido.
Virou-se para ir embora, mas algo a fez olhar para trás. Os olhos dele, agora mais claros, estavam fixos nela. Não havia pânico, mas sim um apego silencioso, como quem encontra um porto seguro em meio à tempestade. Elelanar deu de ombros. Pronto, estranho. Fiz minha parte. Agora é com eles. Entrou no Honda, ligou o motor e partiu. Ela não fazia ideia de que o homem que acabara de salvar não era um empresário qualquer. Era Alexander Pierce, o bilionário mais notório da cidade, aquele que a imprensa chamava de Lobo Frio de Wall Street. A noite seguia silenciosa, mas aquela ponte tinha acabado de testemunhar o início de uma história que ninguém poderia prever. O som constante do monitor trouxe Alexander de volta à consciência. As pálpebras pesavam, a garganta estava seca. A luz branca e forte do quarto de hospital o fez apertar os olhos. O cheiro de antisséptico dominava o ar. Uma dor aguda latejava na cabeça. Ele gemeu, afundando no travesseiro. O que tinha acontecido? Então, flashes da ponte, o coração disparado, o corpo falhando e a voz de uma mulher, quente, com um toque de sarcasmo. Nem pense em morrer no meu sapato. Acabei de lavar Alexander, que nunca permitiu que ninguém falasse com ele daquele jeito. Sentiu o canto da boca se mexer de novo. A porta se abriu. Uma enfermeira entrou, checou as máquinas e ajustou o soro. Sr. Pierce, o médico já vem. O senhor desmaiou de exaustão e falta de sono. Por sorte, alguém te encontrou a tempo. Onde está essa pessoa? Alexander perguntou rouco. A enfermeira sorriu de leve. Ela ainda está no hospital. É médica do pronto-socorro. O senhor pode agradecê-la pessoalmente. Alexander assentiu, recostando-se no travesseiro, olhos fixos na porta. Poucas horas depois, o hospital estava em polvorosa. A imprensa já tinha descoberto tudo. CEO frio desmaia em ponte à meia-noite. Fotos do sedã de luxo parado no meio da estrada se espalhavam pela internet. Seu assistente, um jovem de cabelo engomado e celular colado à mão, chegou apressado, tenso. Senior, Pierce, a mídia está fazendo um escândalo. Não se preocupe, vou preparar um comunicado. Vamos dizer que foi só desidratação. Alexander ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Pouco importava o que diziam as manchetes. A única coisa que realmente importava era encontrar aquela voz novamente. Naquela tarde, o destino chegou mais cedo do que ele esperava. Elelaner entrou no quarto do hospital com uma pasta na mão, cabelo ainda um pouco bagunçado, jaleco recém-colocado depois do plantão. Ela ia passar direto, mas os olhos pararam no paciente especial. Agora ele estava sentado, olhar atento, com uma aparência muito melhor. Elelaner parou, arqueando uma sobrancelha. Então é você o cara que odeia dormir, né? Alexander piscou, depois soltou uma risada curta, verdadeira, que até o surpreendeu. Quanto tempo fazia desde que ele tinha rido assim? Elelaner ficou levemente corada. Não tinha intenção de ser engraçada. As palavras simplesmente escaparam, puro reflexo de quem já passou noites demais sem dormir. Obrigado, disse Alexander, a voz rouca e baixa, por não me deixar naquela ponte. Eleanor deu de ombros. Não me agradeça. É meu trabalho. Se alguém está prestes a desabar, eu entro em ação. Além disso, quem deixaria um terno caro largado no meio da rua? Ele riu de novo. A sinceridade dela atravessava qualquer barreira. Sinceramente, você é a primeira pessoa que fala comigo desse jeito, ele admitiu. Sem medo, sem hesitação. O que tem para ter medo? Elelaner perguntou genuína. Alexander segurou o olhar dela por mais um instante. Não disse em voz alta, mas na mente dele a resposta ecoou. Porque eu sou Alexander Pierce, o nome que metade dessa cidade teme. A troca foi interrompida quando o assistente dele entrou apressado. Senior. Pierce, a coletiva de imprensa Alexander, levantou a mão, pedindo silêncio. Virou-se de novo para Elelaner. Quero saber seu nome. Elelaner. Doutora Reis, respondeu. Simples.
Doutora Hayes, se quiser ser formal. Mas já aviso, não aceito flores nem chocolates como agradecimento. Da próxima vez, tente dormir 8 horas em vez de desmaiar numa ponte. Esse é o melhor jeito de me retribuir. Ele ficou parado, observando ela se afastar, a voz dela ecoando na mente. Nada de flores, nada de chocolates, só viva como uma pessoa normal. Do lado de fora, o corredor do hospital ecoava com passos e anúncios no alto-falante. Eleanor encostou na parede, suspirando. Meu Deus, por que eu falei aquilo? E mesmo assim, lá no fundo sentiu-se mais leve. Ele podia ser bilionário, C-E-O, ou qualquer título que o mundo desse. Mas sob as luzes frias do hospital, era só um homem exausto, um paciente que ela tinha puxado de volta do abismo. Ela deu de ombros e sorriu de leve. Se ele realmente quisesse retribuir, podia começar dormindo uma noite inteira, como todo mundo. A notícia de Alexander Pierce desmaiando na ponte ainda era quente. Manchetes estampavam fotos do sedã preto. O lobo frio desaba. A maioria culpava o estresse do trabalho. Alguns inventavam histórias de bebida, mas ninguém sabia de verdade o que tinha acontecido. Enquanto isso, Alexander não se importava. O que ocupava seus pensamentos era a mulher que o salvara, Eleanor Hayes. Assim que recebeu alta, pediu ao assistente que enviasse um convite formal. O Sr. Pierce convida cordialmente a doutora Hayes para um jantar no Whitmore Rooftop às 20 horas de hoje, em agradecimento por salvar sua vida. Eleanor leu e caiu na risada tão alto que a enfermeira do lado olhou como se ela tivesse enlouquecido. Ela respondeu com uma única mensagem. Não vou. Jantar em rooftop não combina com quem acabou de desmaiar de sono. Vai dormir. Alexander leu a resposta, atônito. Ninguém nunca tinha ousado dizer não para ele, muito menos mandar ele ir dormir. Em vez de raiva, sentiu uma curiosidade diferente. Naquela noite, Eleanor tinha acabado de sair do plantão, jaleco amarrado na cintura, quando viu o sedã preto estacionado na calçada. Alexander estava lá, sem terno, sem gravata, só uma camisa branca simples. — O que você está fazendo aqui? Eleanor perguntou, franzindo a testa. — Esperando por você. Ele respondeu com a voz firme. — Eu queria te agradecer pessoalmente e te convidar para jantar. Não entendeu? Não, respondeu Eleanor, cruzando os braços. Estou cansada, com fome, e não estou nem um pouco afim de algum terraço chique com taças de vinho. Alexander respirou fundo, devagar. Então me dá outra chance, sem terraço, sem vinho, só um jantar, onde você quiser. Ela arqueou a sobrancelha, meio irritada, meio divertida. Você sempre está acostumado a fazer as pessoas fazerem o que você quer? Talvez, ele admitiu sem hesitar. Mas hoje eu só quero jantar com você, em qualquer lugar. Você escolhe. Eleanor ficou em silêncio por alguns segundos. A paciência no olhar dele, o jeito como ele a encarava, acabou amolecendo um pouco seu coração. Tudo bem. Talvez o paciente exausto merecesse um pouco de vida normal. Tá bom, ela suspirou. Me segue. A poucos passos dali, Eleanor o levou até uma fileira de food trucks iluminados, bem em frente ao hospital. O ar estava cheio do cheiro de cebola frita, carne grelhada e mostarda. Médicos, pacientes e até alguns policiais faziam fila. Alexander hesitou. Aqui? Exatamente. Esse é o lugar certo. Eleanor cruzou os braços, sorrindo de lado. Nada de toalha branca nem banda de jazz, só cachorro quente e batata frita. Acha que aguenta? Alexander riu, pela primeira vez sem estar no controle da situação. Vamos descobrir. Sentaram-se em uma cadeira de plástico bamba, numa mesa de metal arranhada. Alexander tirou o paletó e desabotoou o colarinho, quase se sentindo disfarçado de homem comum. Eleanor lhe entregou um cachorro quente. Aqui meu jantar de $1 milhão. Ele deu uma mordida. Na mesma hora, um fio de mostarda escapou, espirrando bem na manga branca impecável dele.
Elelanar caiu na risada, tão forte que quase engasgou. Desculpa, disse ela entre gargalhadas, entregando guardanapos. Você acabou de estragar sua camisa. Mas olha, agora você faz parte do clube dos que comem de verdade e se sujam. Alexander olhou para a mancha, depois para o rosto dela, ainda rindo. Em vez de se irritar, ele também riu. Um riso verdadeiro, alto, ecoando pela noite. Comeram sob as luzes de neon e o barulho do trânsito. Elelanar contou histórias dos plantões. O velhinho que ligou para o 192 porque o gato ficou preso na árvore, ou o garoto que engoliu um lego e riu quando os médicos conseguiram tirar. Alexander ouviu e pela primeira vez sentiu o peito mais leve. Nada de ações, nem negócios, só histórias bobas e cheias de vida. Sabe, disse Elelanar, terminando as batatas, às vezes eu acho que o verdadeiro valor não está no dinheiro. Só de ver um paciente abrir os olhos ou uma criança parar de chorar, já valeu o dia. Alexander ficou em silêncio. Nunca tinha pensado assim. Para ele, sucesso era gráfico subindo e concorrente derrotado. Mas ao ver o brilho nos olhos dela, percebeu que existia outra forma de vencer. Quando terminaram, Elelanar se levantou, batendo as mãos. Pronto. Esse foi seu jantar de agradecimento. Sem terraço, sem champanhe, só cachorro-quente e mostarda. Você sobreviveu. Nada mal. Alexander também se levantou, paletó na mão, olhando para ela sob a luz dos postes. Por um instante sentiu-se simplesmente humano. Obrigado, disse baixinho. Não só por me salvar, mas por isso também. Vai dormir. Eleanor piscou. Não me faça te encontrar naquela ponte de novo. Naquela noite, Alexander voltou para sua cobertura de luxo. As paredes de vidro mostravam a cidade brilhando, mas o silêncio já não parecia tão confortável. Ele desabotoou a manga, a mancha de mostarda ainda ali, e pela primeira vez em muito tempo, uma risada escapou, ecoando num lugar que antes só conhecia o silêncio. A imagem de Elelanar, cabelo bagunçado, rindo, segurando um cachorro quente, ficou gravada na mente dele. Nada de champanhe, nada de jantar sofisticado, e mesmo assim, foi o jantar mais memorável da vida de Alexander. Sentado sozinho pela primeira vez em anos, Alexander Pierce não se sentia completamente sozinho. Dessa vez, Alexander foi ao hospital com um objetivo bem simples: convidar Elelanar para um café. Sem rooftops, sem vinho, sem jatinhos particulares, só café. O idioma universal dos médicos de plantão noturno, ele suspeitava. Ele carregava 2 copos de uma cafeteria de esquina, daqueles com tampa de papel, buraquinho para o vapor sair e um cheiro forte o bastante para acordar até quem já partiu. Parado na recepção, ele se sentia meio deslocado. Fazia tempo que não pisava num mundo onde a regra era: entra na fila primeiro, conversa depois. No mundo dele, as pessoas faziam fila para vê-lo. Ali, ele fazia fila para vê-la. Você veio ver quem? Perguntou a enfermeira do plantão, voz cansada, mas gentil. Doutora Reis, sou... amigo. A palavra surpreendeu até ele. Soou certa. A enfermeira olhou para os 2 cafés e deu um sorrisinho de boa sorte. Ela está no pronto-socorro, mas está de plantão. Se der sorte, pega ela correndo por aqui nos próximos 2 segundos e meio. Alexander agradeceu. Se afastou, ainda segurando os copos. Nem um minuto depois, os tais 2 segundos e meio aconteceram. Elelanar surgiu voando pelo corredor, rabo de cavalo balançando, jaleco amarrado na cintura, prancheta debaixo do braço, estetoscópio balançando como joia. Parou ao vê-lo. O que você está fazendo aqui? Perguntou arqueando a sobrancelha, depois arregalando os olhos ao ver os 2 cafés fumegantes nas mãos dele. Vim te trazer café. Alexander ergueu um. Menos açúcar, mais leite. Acertei? Quase. Elelanar sorriu, depois apontou para o relógio na parede. Que pena. Ainda faltam 2 horas de plantão. Café eu aceito, companhia não. Primeira regra do PS. Nada de paquera no plantão. Não tô paquerando. Ele disparou, depois se corrigiu rápido. Quer dizer, não desse jeito,
Nem de jeito nenhum ela tomou um gole, fechando os olhos por um instante, como se a alma tivesse sido recarregada. Vai para casa. Te mando mensagem em 2 horas. Eu espero. Alexander respondeu na hora, com a mesma firmeza de quem fecha um grande negócio. Elelanar piscou. Vai esperar. Aqui ela o analisou por um instante, como quem avalia a gravidade de um paciente teimoso. Fica à vontade, mas não atrapalha. Não faz pergunta boba. E se eu sair correndo, sai da frente. Eu saio, ele prometeu sério. Ótimo. Ela ergueu o copo, recuou e sumiu no mar de jalecos. 2 horas podem voar num episódio de série, mas se arrastam quando você está sentado numa cadeira dura de plástico do pronto-socorro. Alexander abriu o laptop, depois fechou. Observou o relógio, os passos, os rostos, um mosaico de preocupação, cansaço e esperança, costurado como uma colcha velha que ainda aquece. O primeiro paciente que viu foi um homem bêbado, camisa amassada, pulseira neon de balada pendurada no pulso. Ele cantava uma música country desafinada, voz áspera como lixa. Eleanor apareceu com uma enfermeira. Tom calmo, mas firme. Noite agitada, hein, senhor? Da próxima vez dança na pista, não na calçada. O homem apertou os olhos, sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. Você é um anjo? Não sou humana, Eleanor respondeu seca. Mas tenho café, que é quase isso. Alexander se pegou rindo. Nada de roteiro de relações públicas, nada de sorrisos de fachada, só uma médica tratando um bêbado machucado como se ele ainda fosse alguém. Minutos depois o caos chegou. Uma senhora de uns 70 anos entrou segurando o peito, o rosto pálido. O monitor disparou, apitando mais rápido. IKG, agora! Elelanar ordenou, a voz mudando num piscar de olhos. 2 litros de oxigênio. Exames. Senhora, olha para mim. Respira fundo, entra e sai. A mulher tremia. Eleanor se aproximou, segurando sua mão. Não se preocupe, eu posso consertar seu coração. Só não posso curar coração partido. Esse aí só com muito chocolate. A mulher soltou uma risada, pequena, mas verdadeira, mesmo sentindo dor. Alexander sentiu um calor inesperado florescer no peito. Em segundos, Elelanar tinha dado à paciente algo além do medo para se agarrar. As portas automáticas continuavam abrindo e fechando. Um adolescente entrou, braço inchado de tanto andar de skate, com aquela cara de quem acha que o mundo lhe deve algo. Não mexe, disse Elelanar, analisando o raio-x. Boa notícia, você vai poder andar de skate de novo. Má notícia, vou te dar um lembrete de capacete. Que chato, resmungou o garoto. Chato é ser salvo por um cachorro quente com mostarda na camisa? Eleanor respondeu séria. Capacete é legal. Alexander sorriu de novo. Ali, as soluções vinham numa linguagem que todo mundo entendia. Gentileza, humor, mas sempre com competência. Depois veio uma menininha, rosto corado, olhos cheios d'água, lábios tremendo. Elelanar prendeu o cabelo bagunçado dela, cantarolando baixinho. Brilha, brilha, estrelinha, misturando palavras em vietnamita, o que ficou estranhamente encantador. Enquanto a enfermeira tirava os sinais vitais, a criança parou de chorar, hipnotizada pelas mãos de Elelanar, que dançavam como mágica. Você foi incrível, elogiou Eleanor, entregando um adesivo de golfinho. Aqui, pequena guerreira. Do outro lado do vidro, Alexander entrelaçou os dedos. Pela primeira vez, via o mundo dela de perto. Caótico, mas com ritmo. Tenso, mas cheio de ternura. Exaustivo, mas nunca sem esperança. Ela era quem puxava o cobertor, de novo e de novo, cobrindo desconhecidos sem reclamar. Meia hora depois, um homem em situação de rua foi trazido numa cadeira de rodas. O cheiro de suor e rua impregnava o ar. Alguém torceu o nariz. Elelanar apenas disse: aqui está um cobertor quentinho. E o ajeitou ao redor dele, serviu água, perguntou o nome. Não é senhor nem anônimo. Qual o seu nome para eu escrever bonito na sua ficha? Alexander viu a mão calejada do homem tremer, surpreso com o simples gesto de ser chamado pelo nome.
Nem todo mundo ouve o próprio nome todo dia. Algo apertou na garganta de Alexander. Nos seus relatórios, pessoas eram linhas e colunas. Ali tinham nomes. Ele olhou o relógio. Faltavam 50 minutos. Levantou, pegou um copo d'água, voltou para a cadeira dura. O celular vibrou com uma mensagem do assistente. 9 horas da manhã. Reunião do conselho. Documento enviado. Ele digitou OK e parou. Pela primeira vez não precisava dizer mais nada. Eleanor apareceu ao lado dele, quase como mágica. Ainda tem café. Meio copo, Alexander levantou o dele. O meu acabou, mas vou sobreviver. Ela afundou na cadeira, o corpo relaxando. Você realmente ficou. Eu disse que ia esperar. Ele respondeu simples. Ela virou para ele, olhar firme. Esperando o café ou esperando para ver se eu tropeço em alguém? Por você. A voz dele não vacilou. Um segundo de silêncio. Eleanor pigarreou, como se tivesse engasgado com bala. Ah, é. Bem, obrigada. Ela se levantou de novo. Faltam 40 minutos. Se ficar entediado, pode ir. Não vou te dar nota. Eu vou ficar. Ele respondeu surpreso até com a própria firmeza. Mais 2 casos passaram. Uma jovem chegou no meio de um ataque de pânico. Eleanor a levou para o lado e ensinou a técnica da respiração em caixa. 4 tempos inspirando, segura por 4. 4 tempos expirando, segura por 4. É como subir de nível num videogame, explicou. Cada rodada, seu coração acalma mais. A mulher olhou para ela como quem vê terra firme depois de muito tempo à deriva, um senhor com dores de cabeça crônicas, que no fim das contas era só resultado de 7 xícaras de café preto por dia. Eleanor rabiscou no papel. Protocolo de desintoxicação de café de emergência. Dia 1. 6 xícaras. O homem arregalou os olhos e depois caiu na risada. Tá bom, doutora. Alexander viu ela transformar receitas em piada, e de algum jeito em confiança. Finalmente, o sistema de som tocou suavemente. Fim de plantão. Eleanor tirou as luvas, lavou as mãos por mais tempo que o normal, como se quisesse enxaguar a noite, mas guardar as risadas. Foi para a sala de espera e encontrou Alexander de pé, postura rígida. Ninguém escapava das cadeiras de plástico. Você ainda está aqui? Ela disse meio surpresa, meio satisfeita. Eu prometi café. Ele ergueu um copo novo comprado na cafeteria do hospital. Dessa vez do jeito certo. Menos açúcar, mais leite e canela por cima. Perguntei para a enfermeira, ele confessou. Eleanor riu, pegando o copo. Nada mal, empresário. Aprende rápido. Vamos andar um pouco? Alexander apontou para as portas automáticas. Lá fora, o amanhecer começava a pintar o céu, a cidade bocejando sob postes amarelos e alguns carros madrugadores. Eles desceram os degraus do hospital. O ar fresco da madrugada tocou o rosto dos dois, olhos cansados se abrindo em sorrisos tranquilos. Eleanor tomou um gole, sentindo o calor se espalhar pelos dedos. Sua noite foi... Alexander procurou a palavra. Insana. É, ela assentiu, mas eu amo isso. Aqui, todo dia é uma chance de fazer algo pequeno. Cobrir alguém com um cobertor, perguntar o nome, soltar uma piada. Pequenas coisas, somadas, às vezes salvam pessoas. E às vezes salvam quem está assistindo. Ele completou, olhando firme para ela. Eleanor olhou de lado, voz suave como um suspiro. Você ainda é o paciente que foge do sono, lembra? Alexander sorriu. Mas hoje eu aprendi a esperar. Essa é a habilidade mais difícil. Talvez seja mesmo. Os olhos dele caíram nos tênis dela. Um pouco de sangue seco na ponta. Você sente medo? Claro, ela respondeu sem hesitar. Mas o medo não impede de fazer o que é certo. Alexander engoliu as palavras. No mundo dela, o certo não estava em planilhas. Era segurar uma mão, dizer um nome, ficar ao lado de alguém no meio do pânico. Uma brisa passou. Eleanor estremeceu. Ele tirou o casaco me oferecendo. Não? Ela balançou a cabeça. Você vai sentir frio.
Tô bem, ele disse, e pela primeira vez era verdade. O café acabou. Ela levantou o copo vazio, sorrindo. Vai pra casa e dorme, paciente. E você? Banho, sono e sonhar com um cachorro quente, piscou, meio brincando, meio falando sério. Eles ficaram ali mais um minuto, em silêncio, enquanto a cidade respirava devagar. Em algum lugar, uma sirene soou e logo se calou. O céu clareava. Obrigado por me deixar ficar na beira, Alexander disse baixinho, percebendo pela primeira vez que se sentia completo sem estar no centro de tudo. De nada, Eleanor respondeu. Mas da próxima vez que me convidar para um café, não faz isso no plantão. Não gosto de te fazer esperar para sempre. Eu sei esperar, ele disse com uma sinceridade que até o surpreendeu. Eleanor riu, depois desceu os degraus. Até mais, Alexander. Até, doutora Reis. Ele ficou olhando enquanto ela atravessava o estacionamento, entrava no velho Honda e sumia na estrada vazia. Só então Alexander voltou para dentro, mãos nos bolsos, assobiando uma melodia que nem sabia o nome. 2 horas de espera tinham dado a ele mais do que um encontro. Deram um vislumbre de um mundo que ele nem sabia que precisava. E naquela noite, pela primeira vez em anos, quando Alexander deitou, dormiu como um homem comum. Sem e-mails, sem planilhas, sem pesadelos, só o cheiro de café e um pensamento simples. Amanhã, ele queria ver aquele sorriso de novo. Domingos eram os dias em que a cidade respirava mais devagar, a luz do sol se espalhava suave pelas calçadas. As árvores de bordo se abriam como grandes guarda-sóis e cachorros puxavam seus donos como se tivessem passado a semana inteira presos pela correria do dia a dia. Alexander saiu da academia com uma camiseta cinza, fones pendurados no pescoço e uma sacola de baguetes quentinhas da padaria francesa do térreo. Mentalmente, ele revisava sua lista de tarefas, modesta, com apenas 11 itens, quando avistou uma figura familiar na esquina. Elelanar, rabo de cavalo alto, suéter creme, jeans azul, os braços cheios de um enorme buquê de girassóis. Ela parou em frente a uma loja de antiguidades, olhando para um relógio de parede, como se ele pudesse sussurrar uma história de amor só para ela. Alexander diminuiu o passo. Não sabia se sorria porque a viu ou porque, de repente, o domingo tinha ganhado sentido. Doutora. Reis, ele chamou, a voz baixando instintivamente, como se não quisesse quebrar a calma da manhã. Ela se virou, os olhos brilhando como se alguém tivesse acendido uma luz extra. Alexander. Ela olhou para a sacola da padaria. Café da manhã calórico, quantas calorias? O suficiente para uma pessoa normal ficar satisfeita e para um CEO se sentir seguro. Ele respondeu, levantando a sacola. E você? Vai abrir uma floricultura? Se plantão pagasse em flores, eu já era milionária. Elelanar riu. Depois estalou os dedos de repente. Ah, você ficou 2 horas me esperando com café outro dia. Deixa eu pagar essa dívida hoje, se estiver livre. Alexander olhou o relógio, depois o guardou no bolso. Estou livre. Essa foi a melhor coisa que ouvi o dia todo. Ela piscou. Vem. Conheço um café ótimo. Cappuccino feito à mão. Sem Wi-Fi. Já ficou com medo? Apavorado, ele disse, mas o sorriso o entregava. O café ficava numa ruazinha arborizada, marcado por uma placa de madeira entalhada e um sino que tilintava quando alguém entrava. O ar era denso de café torrado na hora, amêndoas tostadas e canela, quente o suficiente para relaxar os ombros de Alexander. Por dentro, parecia a sala de estar de uma tia estilosa. Poltronas floridas, mesas de madeira dobráveis, luzes âmbar penduradas baixas. Uma parede era coberta de polaroides de clientes, rindo alto, rindo tímido, rindo com a boca cheia. Meu cantinho, Elelanar disse, escolhendo uma mesa perto da janela, onde o sol desenhava manchas douradas na madeira. Aqui ninguém liga para quem você é. Só querem saber o que você vai pedir. Refrescante, Alexander comentou, sentando-se de frente para ela. Vou querer o mesmo que você. Corajoso.
Ela sorriu, pedindo 2 cappuccinos e um prato de waffles com manteiga. Enquanto conversava com o dono do café, Alexander percebeu como Eleanor fazia as pessoas relaxarem com uma piada rápida, um olhar atento. Não era uma habilidade de currículo, era um tipo de calor que envolvia quem estava por perto. Ela deslizou para ele uma caneca pintada à mão com um coração de espuma meio torto. Corações imperfeitos são os verdadeiros, ela disse. Mote profissional? Ele perguntou, provando o café, forte, mas suave, com aroma de canela, quente como um cobertor. Mote de vida, ela respondeu, apoiando o queixo na mão. E você, como cresceu? Deixa eu adivinhar. Chás da tarde, aulas de equitação, verões na casa de praia e um mordomo chamado Alfred. Nada de Alfred. Alexander riu. Mas o resto não está tão longe. O brilho brincalhão nos olhos dela diminuiu ao ver a expressão dele mudar. Alexander raramente falava do passado, não por escândalo, mas porque era frio. Frio o bastante para engolir palavras. Minha casa era grande. Ele começou devagar, como quem procura o caminho no nevoeiro. A mesa de jantar era tão longa que precisava de um sino para pedir o sal. Tive meu próprio quarto cedo. Minha rotina era definida por alguém. Acho que foi minha mãe quem contratou. O que importava não eram sentimentos, mas horários. Tudo encaixotado em blocos de tempo. 7 horas café da manhã, 8 horas carro, 9 horas aula, 16 horas prática de piano, 18 horas jantar, 19 horas idiomas, 21 horas livros de negócios. Repetir. Eleanor ficou em silêncio, deixando as palavras dele pairarem no ar. Um inverno. Alexander começou, olhando para a janela banhada de sol. Achei que ia patinar no gelo com meu pai. Ele disse que tinha uma reunião do conselho. Me entregou uma pasta cheia de termos financeiros para eu aprender. Eu tinha 10 anos. Minha mãe estava ocupada com um baile beneficente. A casa brilhava, mas era silenciosa. Deixei a pasta de lado. Fui para o quintal. Patinei sozinho no gelo fino do lago. E caí. Mal me machuquei, mas lembro do frio entrando nos ossos. Esse frio ficou comigo. Eleanor não disse, sinto muito. Só puxou o prato de waffles para mais perto, quebrou um pedaço e colocou na mão dele. Um silencioso. Isso aqui é mais quente. Depois Alexander soltou o ar devagar. Fiquei muito bom em guardar sentimentos numa gaveta. As pessoas chamam de calma, racionalidade. Na sala de reuniões é uma força. Em casa me transformou em móvel combinando. Eleanor repetiu, rindo baixinho. Que pena. Eu prefiro gente. Eu também tô tentando preferir, ele respondeu, meio brincando, meio sério. Ficaram em silêncio por um instante, o som das colheres batendo de leve nas xícaras. Um cachorro lutava com uma folha caída, como se fosse seu maior inimigo. Dentro do café tocava uma balada antiga de outono. E você? Alexander perguntou. Como era sua família barulhenta? Eleanor caiu na risada só de ouvir a palavra barulhenta. Barulhenta em todos os sentidos. 4 irmãs. Jantar era tipo final de campeonato. Quem pegasse o purê de batata primeiro vencia. Minha mãe cantava enquanto cozinhava, mas sempre inventava as letras. Meu pai contava a mesma história 10 vezes, cada vez mais dramática. No dia de ação de graças, o peru podia sair queimado, e no Natal, as luzes sempre emboladas, igual meu cabelo. Mas era sempre divertido, quente, alto. Aprendi a pedir desculpa por rir alto demais, e depois ria de novo. Alexander imaginou a cena. Pratos batendo, farinha voando, música fora do ritmo, um gato desfilando pela mesa como rei. Sentiu uma pontinha de inveja, daquelas inocentes que ele nunca tinha deixado aparecer. Você sente medo? Ele perguntou. No pronto-socorro, quando tudo vira caos? Claro, ela respondeu sem hesitar. Mas lá em casa, quando as coisas saíam do controle, alguém gritava, de quem é a vez de dar abraço? Levei esse costume para o hospital. Nem sempre é abraço literal, mas às vezes sim.
Na maioria das vezes, as pessoas não precisam de um gênio. Só precisam de alguém presente. Tento ser esse alguém? Alexander olhou para ela. Você esteve lá por mim naquela noite. Porque você é humano. Ela deu de ombros. Não por quem você é. Algo dentro dele derreteu, como gelo sob o sol. A conversa foi ficando mais leve. Elelanar odiava cogumelos, mas amava molho de cogumelos. Contradição número 12 da vida dela. Alexander já tinha reprovado em aula de arte, mesmo tendo uma coleção de arte moderna caríssima. Contradição número 34. Eles riram, tomaram mais um gole, riram de novo. Elelanar pegou o celular e mostrou fotos da família. O pai com avental de rei do churrasco, a mãe radiante com uma concha, as 3 irmãs fazendo careta e ela borrada atrás da câmera. Dava para ouvir a risada só de olhar. Todo domingo à noite a gente janta junto, ela disse baixinho. Qualquer um é bem-vindo. Amigos, vizinhos, pacientes recuperados, até o entregador de pizza já ficou. O que a gente cozinha nunca é digno de Instagram. Nada arrumadinho, mas sempre cabe mais uma cadeira. Alexander respirou fundo, como se estivesse parado na porta de uma casa cheirando a pão fresco. Ele nunca tinha pensado em domingo como algo com forma. Para ele, era só o dia de se preparar para segunda-feira. Eleanor inclinou a cabeça pensativa. Talvez o que você precise não seja de mais contratos, disse suavemente, mas de mais jantares quentes. As palavras pousaram como uma colher sobre a madeira, silenciosas, mas com um eco que ia longe. Alexander não fez piada. Apenas assentiu, como quem acabou de ouvir exatamente o que precisava, sem saber que precisava. Mas não hoje, ela acrescentou rápido, como se tivesse medo de forçar. Quando você quiser, sem cerimônia, só uma refeição. Barulhenta, bagunçada, feliz, pode trazer pão. Garanto que some antes de você sentar. E mostarda? Ele perguntou. E os dois riram, lembrando do food truck. E mostarda, ela confirmou séria, como se fosse um pacto. Uma brisa mexeu as cortinas. O cheiro de café e canela se espalhava pelo ar como um convite. No balcão, o barista tocava Billie Holiday. Do lado de fora, o cachorro vitorioso desfilava com sua folha conquistada. Alexander olhou o relógio não para reuniões dessa vez, mas para esticar os minutos antes de ir embora. Posso te acompanhar um pouco? Pode. Elelanar vestiu uma jaqueta leve. Mas, se você andar meio passo mais rápido, vou te diagnosticar com síndrome de passo controlador. Eu ajusto, ele respondeu sério, fazendo-a rir. Caminharam pela ruazinha, o sol pulando nos degraus. Eleanor falou sobre a feira de produtores na praça, e Alexander confessou que na única vez que tentou cozinhar, terminou com um roçado de carvão. Ela apontou uma livraria de usados cheia de livros médicos antigos. Ele guardou a dica como se fosse um contato valioso. Na esquina, ela parou. Obrigada por ouvir. Nem todo mundo tem paciência para histórias que vão longe. Não são histórias que vão longe. Alexander balançou a cabeça. Acho que é justamente essa parte que eu estava perdendo. Então pega de volta, ela disse, simples como uma receita. Começa hoje com alguém. Sem antiguidades, sem encenação, só uma mesa. 3 pratos simples, vozes, só isso. Você está livre hoje à noite? Ele perguntou, apressando-se em completar. Sem rooftop. Elelanar sorriu, balançando a cabeça. Hoje estou de plantão, mas domingo que vem. Domingo? Ele repetiu, saboreando a palavra como algo novo. Combinado. Eles brindaram com as xícaras vazias, como quem sela um acordo, e seguiram caminhos opostos. Alexander ficou parado, vendo ela sumir na multidão, sentindo o calor substituir o frio no peito. Enquanto caminhava, pensou se conseguiria redigir um novo tipo de contrato. Não entre empresas, mas entre 2 pessoas. Um jantar quente por semana. Termos: rir pelo menos 3 vezes, contar uma história boba e lavar a louça juntos. Esse, ele pensou, talvez fosse o primeiro contrato da vida que assinaria sem advogado. E dessa vez, sabia que tinha escolhido certo. No domingo à noite, o ar estava fresco. A cidade brilhava como um palco iluminado.
Elelanar ficou em frente ao espelho, olhando o vestido emprestado da irmã. Não era glamuroso, só um vestido preto simples, decote em V discreto, a barra roçando os tornozelos. Ela respirou fundo. Aquele não era seu mundo, mas Alexander a convidara com um tom que não permitia recusa, apenas um baile beneficente, sem pressão. Ele chegou numa limusine reluzente, o smoking feito sob medida, realçando os ombros largos, o cabelo penteado com precisão, como se tivesse saído direto de uma capa de revista. Elelanar brincou, sorrindo. Você está parecendo James Bond indo para o Oscar. Alexander só respondeu baixinho, com um brilho de orgulho nos olhos. E você é o motivo de eu estar indo. O saguão do hotel brilhava com lustres de cristal. O chão de mármore reluzia sob os pés e um quarteto de cordas tecia melodias clássicas no ar. Elelanar segurou a mão dele, sentindo-se como uma estudante que entrou por engano numa cúpula internacional. Vestidos de lantejoulas brilhavam, sorrisos eram afiados como navalha, e cada cumprimento vinha carregado de cálculo. Alexander se transformou no instante em que cruzaram a porta. Ela percebeu na hora. A máscara familiar. Fria, composta, olhos afiados como lâminas. Ele apertava mãos, acenava, trocava palavras num idioma de finanças, numa política que para ela soava estrangeira. Um associado de cabelos prateados sorriu de lado. Alexander, ouvi dizer que você recebeu um cuidado especial no pronto-socorro semana passada. A resposta de Alexander foi gelada. O trabalho sempre vem antes de assuntos triviais. Elelanar congelou. Aquela noite na ponte, quando ela o salvou, era só um assunto trivial também? Ela o seguiu de grupo em grupo, taça de champanhe na mão, sorrindo educadamente. Mas por dentro, a distância entre eles só crescia. Ali, as conversas giravam em torno de negócios, fatias de mercado, números. Ninguém perguntava se alguém tinha dormido bem ou se estava tudo bem de verdade. Uma mulher num vestido vermelho virou-se para Elelanar, olhando-a de cima a baixo antes de parar na pulseira de prata simples. E você? Trabalha com o quê? Medicina de emergência. Elelanar respondeu sem rodeios. Ah! A palavra se alongou, carregada de surpresa e um leve tom de pena. Que nobre! Imagino que seja exaustivo. O elogio vinha envolto em veludo, mas cortava como faca. Elelanar sorriu de volta, mas por dentro se perguntava o que estava fazendo ali. Olhou para Alexander. Ele sorria com perfeição, mergulhado em conversas sobre fusões, completamente à vontade naquele mundo brilhante. Sob as luzes intensas, ele era de novo o CEO frio que a imprensa descrevia. Um estranho, tão distante do homem que riu com ela comendo cachorro-quente na rua. Depois de quase uma hora, Eleanor se desculpou, dizendo que precisava fazer uma ligação. Na verdade, saiu direto do salão, respirando o ar fresco da noite. O brilho amarelo dos postes era muito mais fácil de suportar do que o clarão dos lustres. Mandou uma mensagem rápida para ele. Vou para casa mais cedo. Obrigada pelo convite, Alexander leu a mensagem, logo após terminar um breve discurso. Olhou ao redor, mas não a viu em lugar nenhum. Uma onda de vazio o invadiu. No caminho de volta, Alexander ficou em silêncio. Os aplausos, os elogios, as risadas dos colegas ainda ecoavam, mas nada daquilo importava. A imagem que não saía da cabeça era Elelanar, de vestido simples, com um olhar perdido no meio da multidão brilhante. Ele percebeu que a distância entre seus mundos não era sobre roupas ou status, era sobre perspectiva. Para Eleanor, um sorriso ou um suspiro salvo valia mais do que qualquer negócio. Ele, por outro lado, se afogava há anos em números e numa máscara de frieza. O baile terminou em luzes deslumbrantes, mas para Alexander foi um ponto de virada sombrio. Ele entendeu que, se quisesse se aproximar de Eleanor, não bastava puxá-la para o seu mundo. Ele teria que ter coragem de sair dele. Na segunda-feira, a cidade só falava da noite anterior.
tabloides, blogs de negócios e até o Twitter explodiram com manchetes. Médica do pronto-socorro vai ao baile com o bilionário gelado Alexander Pierce. Quem é a mulher misteriosa de vestido preto simples? Do plantão ao tapete vermelho, o novo romance do lobo frio. Como se não bastasse, os paparazzi desenterraram uma foto espontânea de alguns dias antes. Eleanor e Alexander num food truck, ele limpando mostarda da camisa, ela rindo sem conseguir parar. A foto viralizou com a legenda: o encontro do CEO bilionário com cachorro quente. Naquela manhã, Eleanor entrou no pronto-socorro e nem tinha tirado o casaco quando ouviu as risadinhas de um grupo de enfermeiras. Meu Deus, nossa estrela chegou. Doutora Reis, quando vai se inscrever num reality de namoro? Eu voto em você para ser a próxima bachelorette. Uma colega até levantou um tabloide com Eleanor na capa, ao lado de Alexander. Eleanor arrancou o jornal da mão dela, franzindo a testa. Isso é ridículo. Eu salvo vidas. Não estou fazendo teste para reality show. Os colegas caíram na risada, mas o rosto de Eleanor ficou vermelho, uma mistura de raiva e constrangimento. No Twitter, a hashtag #ADoutoraSEO disparou nos Trending Topics. Alguns posts eram de admiração. Finalmente, Alexander encontrou o coração. Outros, venenosos. Óbvio que ela é interesseira. Quem larga o plantão para sentar ao lado de um bilionário? Eleanor rolava a timeline, o sangue subindo ao rosto. Queria jogar o celular longe. Ao meio-dia, quando Alexander ligou para saber como ela estava, Eleanor foi direta. Sabe de uma coisa? Eu não nasci para ser personagem principal de circo de hashtag. Fui a um baile com você e agora sou a médica interesseira. Meus colegas estão me zoando. Meus pacientes ficam me encarando. Essa não é minha vida. Alexander ficou em silêncio por alguns segundos, a voz baixa e controlada. Eleanor, eu nunca quis te colocar no centro dos holofotes. Mas, quando você entra no meu mundo, a opinião pública é sempre cruel. Então eu não quero entrar nele, ela rebateu. Não preciso de holofote. Só quero fazer meu trabalho e tomar café depois do plantão sem ser fotografada. Houve uma longa pausa, então ela falou baixinho, a voz trêmula. Eu te salvei porque você é humano, não porque é CEO. Mas agora parece que o mundo só me enxerga pelo seu reflexo. Alexander apertou o telefone com força. Pela primeira vez, sentiu o frio não de uma sala de reuniões, mas da distância crescendo entre ele e ela. As notícias, as hashtags, os sussurros, tudo varreu a vida de Eleanor como uma tempestade, e seu único instinto era fugir. Nos dias seguintes, Eleanor se afundou nos plantões. Pegou horas extras, se ofereceu para cobrir colegas, fez de tudo para não pensar no CEO bilionário. O celular não parava de vibrar. Alexander Pierce brilhando na tela. Mas ela, em silêncio, recusava todas as ligações. No hospital, continuava sorrindo para os pacientes, ainda fazia piada enquanto colocava acesso. Relaxa, não vou te transformar em vampiro. Mas por dentro, o peso não passava. Não queria virar atração de tabloide, muito menos piada de interesseira. Enquanto isso, Alexander voltou para o escritório no 50º andar, agenda lotada do amanhecer à noite, sócios aliviados. Pierce voltou. Sentava na sala de reuniões envidraçada, contratos grossos espalhados à frente, mas a cada página virada, em vez de números, via Eleanor, cabelo bagunçado, cachorro quente na mão, rindo tanto quando a mostarda sujou sua camisa. Relatórios financeiros nunca pareceram tão vazios. Numa noite, ele se juntou a outros CEOs para jantar. Toalhas brancas, bordô em taças de cristal, wagyu no centro da mesa. A conversa girava em torno de ações, imóveis, fusões bilionárias. Alexander ficou em silêncio, cortando a carne que derretia na boca. Mesmo assim, não tinha gosto de nada. Ele se lembrou do food truck em frente ao hospital, da cadeira de plástico bamba, do cachorro quente barato e de Eleanor com um sorriso que fazia uma noite gelada parecer quente. Empurrou o prato para o lado, percebendo que nenhum jantar milionário tinha sabor sem ela.
tarde da noite, ficou parado na janela da cobertura, olhando a cidade lá embaixo. Luzes amarelas espalhadas como estrelas, carros rastejando como brinquedos pelas avenidas. Antes, tudo aquilo simbolizava poder. Agora parecia uma pintura parada, bonita, mas fria. Ele tocou a tela do celular. O nome de Elelanar ainda brilhava nos contatos. Digitou 2 palavras. Sinto sua falta. Depois apagou. Não queria invadir. Não queria afastá-la ainda mais. Alexander Pierce, o homem que achava que tinha tudo, sentiu pela primeira vez o vazio da própria riqueza. E nesse vazio só havia um rosto que ele queria ver, uma voz que queria ouvir. No domingo, a turma do curso de primeiros socorros se reuniu no salão da igreja. Paredes brancas, quadro de avisos coberto de cartazes, campanha do agasalho, feira de fim de semana. No centro da sala, manequins de treinamento, todos alinhados. Eleanor, de camiseta do hospital e rabo de cavalo, encaixava ataduras numa caixa quando ouviu murmúrios na porta. A turma se virou. Alexander estava lá, sem terno, sem gravata, só uma camiseta cinza, jeans e um enorme kit de primeiros socorros na mão. Alguém sussurrou: "Meu Deus, o bilionário gelado está sorrindo." Eleanor ergueu a sobrancelha. "O que você está fazendo aqui?" "Cheguei atrasado para a aula", ele disse um pouco hesitante. "Ainda tem vaga, professora?" "Sim, para quem se comporta", ela provocou. Depois, para a turma, nada de filmar ou tirar foto, por favor. Respeitem a aula. Para Alexander: "Última fileira. Me assiste e depois copia, entendido." Ele levantou a mão como aluno novato. Eleanor bateu palmas. Certo. Salvar vidas não é tão difícil quanto parece. O segredo é manter a calma. Se alguém desmaiar, chame ajuda primeiro. Depois, coloque as mãos no centro do peito e pressione. Firme, um pouco forte, no ritmo de uma música rápida. Não curve as costas. Use o corpo todo. A sala se encheu do som. A tank-tank, das molas dos manequins. Alexander ajoelhou, posicionou as mãos, pressionou. 1, 2, 3, um pouco forte demais. O boneco estalou com um pop seco. Elelanar se inclinou, cabeça de lado. "Nada mal. Você pode salvar uma vida, se não quebrar todas as costelas antes." "Os ossos se recuperam", Alexander murmurou. "Gente morta não." Ele parou, percebendo como soou direto. "Exatamente." A voz de Eleanor suavizou. "Melhor dolorido do que silencioso." Depois, ela demonstrou a posição de recuperação. Alexander tentou, meio desajeitado, quase rolando o manequim para fora do tapete. A turma caiu na risada. Eleanor segurou o boneco a tempo e lançou um olhar. "Ei, não mata meus manequins. Só tenho 4. Desculpa." Ele levantou as mãos, rendido, rindo junto com os outros. Uma hora passou voando entre ataduras, bolsas de gelo, tipóias triangulares e o humor de Eleanor para acalmar corações. Um homem de meia idade segurava o tornozelo inchado usando um abacate. Elelanar, séria. "Agora para de fazer guacamole com isso. Vou enfaixar." A sala explodiu em gargalhadas. Alexander riu também, o rosto relaxando de um jeito que não acontecia há anos. Durante a simulação, o grupo de Alexander encenou um estranho desmaiando na rua. Ele ligou para o 192, checou respostas, começou as compressões, suando, mas as mãos agora estavam mais firmes. Elelanar cruzou os braços, postura de professora, acenando com a cabeça em aprovação, sem dar o gostinho de um elogio. Quando o sinal final tocou, a turma aplaudiu. Um menino de 12 anos puxou a manga de Alexander. "Moço, você foi meio legal." A mãe puxou o filho de volta. "Nada de pedir foto." Elelanar entrou no meio. "Sem fotos, mas ele pode carregar as cadeiras." "Deixa comigo," Alexander respondeu, pegando uma pilha como se fizesse isso todo dia. No fim da tarde, o pátio da igreja estava arejado, conversas se espalhando enquanto a turma se dispersava. Alexander levou a caixa de materiais até o carro de Elelanar. Abriu a porta para ela, hesitando. "Deixa eu te levar para casa." "Não precisa." Elelanar balançou a cabeça, abraçando a caixa.
Hoje vou para a casa dos meus pais. Domingo? Alexander perguntou, já imaginando a mesa barulhenta, luzes douradas e o cheiro de comida. O coração acelerou. Você disse que qualquer um podia ir? Elelanar estreitou os olhos. Tem certeza? É barulhento, bagunçado, sem vinho caro, sem frescura, e tem cachorro. Eu lavo a louça e quero ir. Ela hesitou, depois sorriu. Tudo bem, mas não chama minha mãe de presidenta. E quando meu pai contar a mesma história pela 10ª vez, você tem que rir como se fosse novidade. Fechado, sem advogados, ele brincou, fechando o porta-malas. Me segue. A casa dos reis era pintada de amarelo claro, com balanço na varanda rangendo suavemente e luzinhas enroladas no corrimão. No gramado, crianças corriam enquanto o Golden Retriever, Pudding, disparava latindo pedágio no portão. De dentro, vinham aromas de manteiga de alho, carne assada e canela abraçando quem chegava. Cheguei, Elelanar anunciou. A porta se abriu. Dona Reis, de avental estampado, causando desde 1989, concha na mão, cabelo preso de qualquer jeito. Ellie? E esse é... Os olhos pousaram em Alexander. Só meio segundo de pausa. Você não é aquele homem dos jornais? Pessoalmente é ainda mais bonito. Entra logo antes que o ensopado fique bravo. Seu Reis apareceu. Avental escrito Rei do Churrasco, pinça na mão. Mais um para comer. Bem-vindo. Qual o seu nome? Alex. Lava as mãos e vem me ajudar a virar os espetinhos. Alexander congelou na porta. Nunca tinha sido recebido assim, tão simples. Nada de Sr. Pierce, nada de aperto de mão calculado, só um entra. Pudding cheirou seus sapatos, aprovou a entrada e voltou para Elelanar. Não fica com ciúmes, ela disse, fazendo carinho no cachorro. Ele é só um amigo. Na cozinha, as 3 irmãs de Elelanar criavam seu próprio caos. Uma cantando desafinado enquanto picava salada, outra salgando o molho, outra balançando um bebê com um chocalho. Alexander foi engolido pelo turbilhão como um ator jogado no palco sem roteiro. Dona Reis enfiou um pano de prato na mão dele, sem perguntar. Você é muito alto, tá tampando o armário. Vai para a esquerda, isso. Agora mexe esse ensopado no sentido horário. Se mexer ao contrário, a gente briga. Ele obedeceu. O ensopado borbulhava, rico em carne, cebola e cenoura, um aroma que puxava alguma lembrança esquecida de lar. Seu Reis se aproximou, entregando a pinça. Vira esses espetinhos direitinho. Não tenha medo de se sujar. Regra aqui é: queimou? Come você mesmo. Ele riu alto e Alexander também, desajeitado, mas aprendendo rápido. Qual é seu trabalho? Seu Reis perguntou entre uma virada e outra. Investimentos, Alexander respondeu. Investe em quê? Ultimamente, paciência. As palavras saíram tão naturais que até ele se surpreendeu. Bom homem, seu Reis bateu no ombro dele. Paciência rende juros compostos. Dona Reis passou um avental escrito Beijo cozinheiro, ou pelo menos elogie. A família toda riu ao ver Alexander Pierce, o famoso lobo frio, de avental amassado, mexendo ensopado como um aprendiz. Alex, uma das irmãs chamou, pega a assadeira ali na prateleira, do lado da caixa de temperos secretos da mamãe. Mas não abre isso, hein? Quem abrir tem que casar. A sala explodiu em risadas. Ele acabou mexendo no armário errado, fazendo a louça chacoalhar. Elelanar entrou rápido, pegando os pratos antes que caíssem. Deixa, eu faço. Ela estava tão perto que ele sentiu o cheiro suave de sabonete e canela. No meio da bagunça, eles pararam só um segundo a mais do que o normal. O calor entre eles era quase palpável. O jantar foi servido como um desfile. Carne grelhada, purê de batata, salada de milho, pão quentinho. Elelanar apontou, provocando. Esse pão foi você que trouxe, né? Vamos fingir que sim. E o lendário ensopado. Mãos dadas, a família Reis fez seu tradicional agradecimento. Obrigado a quem tirou o lixo. Obrigado porque o pudding não roubou comida.
Obrigado por mais um lugar à mesa. Chegou a vez de Alexander. Ele olhou ao redor. Luz dourada, risadas se misturando, crianças roubando colheres, Dona Reis cantando a letra errada, seu Reis começando de novo a história da churrasqueira explodindo. Todo mundo gemeu, 10ª vez, mas todos riram. A voz de Alexander saiu rouca. Obrigado por me deixarem sentar aqui. Faz muito tempo que meus domingos não tinham forma. A mesa ficou em silêncio por um instante, depois se encheu de calor. Dona Reis colocou a mão sobre a dele, firme e gentil. Sempre vai ter um lugar para você, Alex. A refeição começou. Alexander comeu mais rápido do que o normal, não por fome, mas porque estava delicioso. Riu quando Pudding encostou o queixo no colo dele, pedindo comida. Serviu salada para Dona Reis, encheu o copo de seu Reis e pegou o espeto queimado, como manda a lei da casa. O celular vibrou com e-mails e alertas do conselho. Ele virou o aparelho de tela para baixo, empurrando para longe, como se afastasse uma versão antiga de si mesmo. Depois, ninguém perguntou quem ia lavar a louça. Todo mundo simplesmente levantou. Alexander arregaçou as mangas, amarrou o avental e foi para a pia. Eleanor lavava, ele enxaguava, bolhas de sabão subindo como pequenas nuvens. Eu disse que trouxe 2 mãos para ajudar na louça, ele murmurou. E eu reconheço isso, Eleanor respondeu baixinho. Eles não se olharam, mas os sorrisos eram iguais. Seu Reis passou, dando um tapinha no ombro de Alexander. Semana que vem, chega mais cedo. Vou te ensinar minha receita de molho para churrasco. O segredo é que não tem segredo anotado. Alexander respondeu sério, como se estivesse registrando em ata. Dona Reis entregou a ele um embrulho de torta de maçã para a fome da madrugada. E lembra de dormir. Pode deixar. Seu Reis lhe deu um potinho de canela. Para esquentar, mas não joga tudo de uma vez. Todos riram. Na varanda, luzinhas balançavam na brisa da noite. Eleanor o acompanhou até o portão. Sobreviveu bem, ela brincou. Não derramou o ensopado, não queimou os espetos, só deixou cair uma concha. Estatística aceitável, ele respondeu sério, mas com os olhos sorrindo. Obrigado por me deixar vir. Não é vir junto, Eleanor corrigiu. É entrar. Ele assentiu, sentindo o peito leve, como se tirasse o paletó. Posso voltar no próximo domingo? Tem condições. Ela fingiu seriedade. Rir pelo menos 3 vezes, contar uma história boba e lavar a louça fechado. Ele estendeu a mão, como se fosse assinar um contrato, mas logo a enfiou de volta no bolso meio sem jeito. Eleanor riu, tocando de leve o dorso da mão dele. Ficaram ali, num silêncio tranquilo, ouvindo a brisa e o pudding espirrando. Quando Alexander desceu os degraus da varanda, virou-se. E ficar vivo. O quê? Aquele ritmo da RCP. Vou lembrar, caso precise. Para alguém ou para mim. Meio brincadeira, meio verdade. Eleanor balançou a cabeça, sorrindo como um raio de sol. Só não usa na torta de maçã da minha mãe. Ele riu, entrando no carro. O cheiro de fumaça de lenha e canela ficou grudado na camisa. Lá fora, a cidade continuava barulhenta, brilhante, extravagante. Mas naquela noite, Alexander carregava algo novo. O calor de um jantar em família, risadas misturadas ao barulho de pratos, e a certeza de que, quando o mundo esfriasse, ele agora sabia o caminho de volta para o aconchego. Dirigindo para casa, ele assobiava ao ritmo de Staying Alive, sorrindo com o pensamento. Descobriu que aprender a ser comum começa esperando 2 horas, fazendo compressão no ritmo certo e lavando louça numa cozinha cheia de gente. E ele estava pronto para continuar aprendendo. Na manhã seguinte, a sala de imprensa estava lotada. Flashes disparavam sem parar, repórteres murmurando como uma colmeia enlouquecida. No palco, Alexander Pierce estava impecável num terno azul marinho, mas o rosto não era a máscara fria de sempre. Os olhos brilhavam, firmes. Uma repórter estendeu o microfone. Sr. Pierce,
Há muitos rumores sobre seu relacionamento com a doutora Eleanor Hayes. Pode confirmar? A sala prendeu a respiração. Era o momento que todos esperavam. Alexander respirou fundo e sorriu. Um sorriso de verdade. Sim, disse com clareza. Ela foi quem me salvou. Não só da morte naquela ponte, mas do homem frio que eu era. Um murmúrio percorreu a multidão. Câmeras dispararam ainda mais. Ele continuou, a voz profunda e decidida. Eleanor nunca veio até mim por dinheiro, fama ou poder. Ela parou no meio da noite, numa ponte vazia, simplesmente porque viu alguém precisando de ajuda. E desde aquele momento, eu soube que não conseguiria mais enxergar a vida do mesmo jeito. Ele fez uma pausa, olhando direto para as lentes, como se atravessasse todas as paredes de boatos. Quero estar com ela, seja numa ambulância, num food truck simples, num baile de gala ou na mesa barulhenta da família dela. Foi ali que me encontrei. E foi ali que encontrei a felicidade. O silêncio reinou. Depois, aos poucos, aplausos começaram a se espalhar pela sala. Alguns repórteres abaixaram as câmeras, sorrindo. O aplauso cresceu, ecoando pelo salão. Alexander ergueu a cabeça, mas por dentro só tinha um desejo: que Eleanor ouvisse aquelas palavras, acreditasse nelas e soubesse que ele não tinha mais medo de dizer o que sentia. 12 horas seguidas de plantão deixaram as pálpebras de Eleanor pesadas como chumbo. Ela tirou as luvas, dobrou o jaleco e guardou na bolsa. No corredor, sapatos de enfermeira batiam no chão. Alarmes soavam, mas o turno finalmente tinha acabado. Bastava um passo para fora do hospital para respirar ar livre de novo. E lá estava ele, esperando. Alexander, sem terno, sem máscara fria, só ele, de sobretudo escuro, segurando 2 copos de café fumegante. O que você está fazendo aqui? Eleanor arqueou a sobrancelha, mas o canto da boca já denunciava um sorriso. Vim te buscar. Ele estendeu o copo. Menos açúcar, mais leite e canela. Do jeito que você gosta, ela aceitou, surpresa com a precisão do gesto. Você lembrou. Eu lembro de tudo, ele disse baixinho. Caminharam lado a lado pela rua em direção ao centro. Sem planejar, pararam na ponte, o mesmo lugar onde tudo começou. O vento da noite soprava frio. O rio brilhava prateado. Eleanor se encolheu, abraçando o café para se aquecer. Alexander olhou para o parapeito, lembrando da noite em que desabou ali. O coração batia mais rápido agora, não de fraqueza, mas pelo que estava prestes a dizer. Aquela noite eu estava perdido. Se você não tivesse parado, talvez eu nem estivesse aqui. Mas a verdade é que você não só me salvou da morte. Você me salvou daquela casca fria onde eu costumava me esconder. Eleanor se virou para ele, pronta para responder, mas Alexander se aproximou, os olhos iluminados sob as luzes da ponte. Dessa vez, eu não estou desabando. A voz dele era firme, profunda. Eu estou esperando por você, de verdade. Me deixa ficar ao seu lado, seja numa ambulância, num food truck ou num domingo barulhento com sua família. Onde você estiver, é o meu lar. O vento passou, levando o calor do copo de café. Eleanor olhou para ele, o coração apertando de um jeito doce. Toda a pressão, todos os rumores pareciam sumir. Ela deu uma risadinha, balançando a cabeça. Você realmente é o paciente mais teimoso e privado de sono que eu já tive. E o único paciente que quer ficar com a médica, ele respondeu, sem desviar o olhar. Ficaram em silêncio por um instante, só o som do rio preenchendo o ar. Eleanor sussurrou. Talvez seja a hora de eu te dar uma chance. Alexander se inclinou um pouco, perguntando com os olhos. Eleanor não se afastou. Ficou na ponta dos pés e os lábios dele se encontraram, tímidos, trêmulos, mas certos. O rio seguia seu curso. O vento da noite era frio, mas naquele momento tudo derreteu, restando só o calor entre eles. 1 ano se passou desde aquela noite marcante na ponte.
A cidade continuava agitada, o hospital ainda brilhava a madrugada adentro, e a sala de reuniões seguia cheia de contratos. Mas na vida de Elelanar e Alexander, uma coisa tinha mudado. Eles não caminhavam mais sozinhos. Numa sexta-feira à noite, depois do plantão, Elelanar saiu do hospital com manchas de café nos sapatos e o cabelo preso num coque bagunçado. Na esquina de sempre, o food truck brilhava em amarelo, o cheiro de batata frita no ar. Alexander já esperava. Mangas da camisa dobradas, Tai dormindo no carro. Ele entregou a ela um refrigerante e um saco grande de batatas. Deixa eu adivinhar. Você reservou uma mesa num rooftop e foi recusado de novo. Elelanar provocou. Acertou. Alexander sorriu. Rooftop nenhum serve batata frita igual a essa. Sentaram-se na cadeira de plástico bamba, dividindo as batatas, vendo a multidão passar. Sem paparazzi, sem pressão, só eles e a doçura da simplicidade. Alexander mordeu uma batata, depois olhou para ela. Quem precisa de jantar milionário quando eu tenho batata frita e você? Ela fingiu um olhar bravo. Continua falando assim e te coloco numa dieta de salada por um mês. Prefiro comer batata frita para sempre. Ele retrucou, fazendo ela rir. Nos domingos, Alexander levava Elelanar de volta para a casa amarela da família, no subúrbio. Pudding, o Golden Retriever, latia enlouquecido e depois abanava o rabo. Os pais dela o recebiam com risadas e o ensopado de sempre. As irmãs ainda faziam piada, discutiam e disputavam comida, mas Alexander já não era mais o estranho na varanda. Ele arregaçava as mangas, vestia o avental, beija o cozinheiro, lavava a alface, virava espetos e até brigava pelos pedaços queimados, como manda a lei da casa. À mesa, as risadas se misturavam. As histórias eram recontadas pela 10ª vez. Crianças corriam em círculos. E Alexander, o homem criado numa mansão gelada, agora sentia que realmente pertencia àquele caos acolhedor. Naquela noite, depois que a mesa foi limpa, Alexander levou Eleanor para a varanda. Luzinhas piscavam na varanda. A brisa da noite era suave, e o cheiro de torta de maçã ainda pairava no ar. A mão dele tremia um pouco ao segurar a dela, mas o olhar era firme. Elelanar, você me tirou daquela ponte escura e me trouxe para essa mesa cheia de calor. Você me fez rir, me fez acreditar nas pequenas coisas. E agora eu sei que não quero mais ser só um convidado de domingo. Do bolso ele tirou uma caixinha de veludo. Dentro, um anel simples brilhava sob a luz dourada. Quer casar comigo? Eu prometo. Seja numa ambulância, num food truck ou nessa cozinha barulhenta, eu sempre vou ser aquele que lava a louça com você. Elelanar cobriu a boca, os olhos brilhando. E então caiu na risada, chorando de emoção. Você está me pedindo em casamento com uma promessa de lavar louça? Sim, Alexander sorriu, porque esse é o compromisso mais importante. Ela estendeu a mão para o anel. Eu aceito. Pudding latiu alto, aprovando, enquanto de dentro da casa veio um coro de "Ah!". A família claramente estava ouvindo tudo. Meses depois, no jardim dos pais dela, cheio de girassóis, eles se casaram. Nada de convidados famosos, nada de fogos de artifício, só família, amigos e muita risada. Elelanar usava um vestido branco simples, cabelo preso baixo, buquê de flores do campo. Alexander estava de terno, sem gravata, os olhos grudados nela o tempo todo. Quando o pastor perguntou, "Você aceita?", Alexander respondeu na hora, "Sim". Na vez de Elelanar, ela piscou e disse rápido, "Sim". A plateia caiu na gargalhada com os votos mais rápidos da história. E ali, no jardim, o beijo deles selou não só um casamento, mas uma nova vida juntos. 1 ano depois 2, Eleanor continuava sendo a médica do pronto-socorro de sapatos gastos. Alexander ainda era o CEO ocupado. Mas nas noites de sexta, sempre se encontravam no food truck, dividindo batata frita. Nos domingos, estavam na mesa barulhenta dos reis, disputando o pedaço queimado, rindo quando o pai dela contava a mesma história pela 10ª vez. Alexander já achou que felicidade morava em contratos e números. Agora ele sabia.
Felicidade era sentar ao lado de Elelanar numa cadeira de plástico bamba, dividindo batata frita quente, ouvindo a risada dela. E para eles, esse era o felizes para sempre. Doce, simples, inconfundivelmente americano, e sempre servido com batata frita extra crocante.